Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Tia voltou para perturbar vocês pelas manhãs, né? E nós vamos voltando com um assunto muito agradável que eu gosto demais, gente. É muito bom, que é o Materno Infantil parte 2, né? Materno Infantil 2, onde nós vamos observar as doenças que acometem o recém-nato, como é feito o tratamento, enfim, nós vamos nos aprofundar nesse bebê, né? Agora nós estamos com o bebê, nós estudamos o materno infantil, com a mãezinha, com o bebezinho, e agora vamos ver doenças que acometem e outros tipos de assuntos interessantes que abrange, tá, gente, o materno infantil. Então vamos lá, começando, né, que nós tudo vem do começo, nós vamos falar sobre a neonatologia. Para começo de conversa, gente, neo é uma coisa nova, né? Vem de palavras novas, de fatos novos, neo. Então nós vamos ver a história da neonatologia, tá? Por assim, resumidamente, como foi feita a neonatologia, de onde surgiu a neonatologia. Então a neonatologia do grego, a gente sabe que neo é novo, né? E nato é o nascimento. E logos é estudo, né? Então isso tudo vem da palavra do grego, né? São palavras que juntando vai estar neonatologia. Surgiu como especialidade médica a partir da pediatria em meados do século XIX. Então até então, gente, não era uma especialidade médica, tá? Era cuidados com recém-nascido. Mas depois ela se transformou numa parte da pediatria. É o ramo da pediatria que se ocupa das crianças desde o nascimento até ao 28º dia de idade, tá? Quando as crianças deixam de ser recém-nascidos e passam a ser lactentes. Então, isso aí cai muito em prova, gente. Principalmente nas nossas provas também, tá? Em nossos testes, enfim. Tudo que a gente vai falar sobre neonatologia, a gente tem que se ocupar do dia do nascimento até o 28º dia. Por quê? Porque quando você tá com recém-nato em casa, e esse recém-nato, vamos supor, você tá com o bebê em casa e ele tá com 25 dias. E, de repente, ele passa mal, tem alguma febre, alguma coisa que te deixa preocupado e você fala, vamos levar ele na UPA? Vamos no hospital tal. Olha só, o médico pediatra deste lugar, ele não vai atender o bebê, tá? A não ser que seja uma coisa extremamente urgente, como um engasgo ou alguma coisa muito grave. Ele não vai atender o seu bebê, sabe por quê? Porque o bebê, até o 28º dia, eu não vou falar assim, eu vou falar com 30 dias ainda de vida, 29 dias, o bebê tem que ser atendido na unidade em que ele nasceu. Então, quando os bebês, isso é para sair da maternidade já instruído, né? Instruir a mãezinha que caso ocorra alguma coisa com o bebê, ele precisa ser encaminhado para a unidade que ele nasceu. O Hospital da Mulher, o Hospital de Rio das Ostras, maternidade, o Hospital Maternidade de Macaé, que maternidade for que ele tenha nascido, ele vai ter que voltar lá para ser atendido até o 29º dia. Tá? Em 30 dias, para cima disso, os médicos atendem. Para baixo, não atende, tá bom? Então, essa idade aí, até o 28º dia, nós chamamos ele, tá, de neonato. Ele é incluído na neonatologia. Passando disso, ele vai ser lactente, tá? Setor da neonatologia, gente, berçário, né? As UTIs neonatais, as maternidades, são setores em que a neonatologia ela se inclui, ela se encaixa e tá bom? Então, berçários, incubadoras, UTIs, tá bom? E a própria maternidade inclui o setor de neonatologia. Aqui, gente, é para que você entenda o que é um neonato. Olha o tamanho desse bebê prematuro. Olha o tamanho da mãozinha desse bebê que pega ali na ponta do dedo da mãe, né? Então você imagina só o tanto de fragilidade que tem um serzinho desse e o quanto nós temos que estar preparados para lidar com esse ser, tá? Eu falo para vocês que o técnico de neonatologia é um técnico que tem que ter preparo,
tá? Tem estudos, tem uma. A gente fala que é uma pós, né? Mas não é um estudo a mais. Como nós temos enfermagem, enfermagem do trabalho, tem enfermagem voltada à neonatologia. É uma coisa mais apurada, é um estudo mais apurado, mais aprofundado, bem difícil. Não é nada fácil você conseguir um acesso de um neonato, você conseguir lidar com esse bebê. Então, isso requer um estudo. Tem que ficar observando que quando a gente tem o dom, que nós temos o dom da neonatologia, nós temos que seguir em frente, porque realmente é uma coisa bonita, mas é uma coisa muito trabalhosa e muito melindrosa, tá? O termo foi introduzido na nomenclatura médica em 1963 pelo Dr. Alexandre. Gente, o Alexandre Schauver, o qual usou o termo neonatologia pela primeira vez no seu livro. Ele lançou um livro, ok? E ele, pela primeira vez, lançou essa nomenclatura, tá? Neonatologia. Ele quis dizer que é um estudo, né, que ele fez sobre o recém-nato, tá? Aquela criança que tem até 28 dias de vida. A neonatologia avançou muito nos últimos tempos, conseguindo menores índices de mortalidade e de morbidade, graças a uma maior compreensão das particularidades dos recém-nascidos, melhores equipamentos e medicamentos. Gente, realmente, antigamente nós não conseguíamos ter muito êxito, tá? Do bebê sair quando ele nasce, né, prematuro, sair dessa situação. A sobrevida dele era muito pequena, tá? A maioria dos bebês eles morriam, não tinham condições. Hoje em dia avançou para chuchu, avançou muito. Por quê? Porque hoje nós temos incubadoras perfeitas, nós temos OxyHood, nós temos materiais específicos para o neonato, tá? Nós temos todo o aparato, estudos, né, bem minuciosos para que você consiga levar a vida desse recém-nascido em diante. Né? Então, assim, as coisas estão muito, muito, muito além daquilo que a gente possa imaginar em estudos, e em medicações e em cuidados com a enfermagem sempre, né? Então, os nossos cuidados estão sendo minuciosamente estudados para que tudo ocorra de uma maneira certa para que esse bebê ele saia da incubadora e ele venha a ter uma vida saudável e normal. Enfermagem e neonatologia, tá? Esse estudo de enfermagem e neonatologia é uma coisa muito bonita. Quem gosta, gente, de obstetrícia, é isso aí. Vai ter que fazer essa especialidade, porque é vida, né? É vida. A gente tem que prestar atenção nesses cuidados, porque a grana é maior, tá? É muito difícil você encontrar um técnico de enfermagem especializado em neonatologia, um enfermeiro também especializado em neonatologia. E isso conta ponto pra gente conseguir ser reconhecido e bem remunerado. Esse Pierre Boudin, gente, ele é um obstetra de origem francesa e considerado pai da neonatologia. Então, assim, quando vocês vão fazer provas, né, provas assim bem específicas mesmo, vocês vão ver falar o tempo todo no Pierre. Foi o primeiro a escrever um livro, que foi em 1892, sobre os lactentes puro, e classificou as crianças em pequenas e grandes para a idade gestacional. Você já deve ter ouvido falar em bebê gig, em bebê pig, tá? Gig é grande para a idade gestacional e pig, pequeno para a idade gestacional. Então, esses termos foi ele que colocou no livro dele, tá? Ele começou a separar os neonatos em graus, né? De nascimento, se ele é gig, se ele é pig. Então, assim, ele começou a lançar mesmo a curiosidade e o estudo sobre a neonatologia. Uma das mudanças mais importantes na neonatologia foi a atenção intensiva para o recém-nascido prematuro e a vigilância dos problemas respiratórios através do uso de ventilação mecânica. Daí, gente, começou a intubação de recém-natos, tá? Aí começou intensificar os estudos para que ele aumentasse a sobrevida do recém-nato, tá? Então, assim, é um salto em todos os sentidos no estudo da neonatologia, tá? Porque você usar um respirador em neonato era impossível, né, de se imaginar, e foi ele que organizou tudo isso, tá?
Esse é o PR, tá? É o pai da neonatologia. Vocês vão ouvir falar muito nele. Quem for fazer o estudo da neonatologia depois que fizer a enfermagem, for se especializar sobre ele, sobre tudo que ele pensou e realizou na neonatologia. O cuidado à criança ao longo da história pode ser resgatado por diversos registros encontrados em diversas culturas. Sim, várias culturas, né? De índias que pariram assim, de negras que pariram assado. Então, assim, nós temos uma história muito rica de partos, né? De parteiras, de doulas, que têm um cuidado diferenciado para cada situação, para cada raça, para cada etnia, para cada grupo, né? A gente fala assim, isso não vai dar certo, colocar isso no umbigo, uma moeda. Você já deve ter ouvido falar em colocar moeda no umbigo, em fazer isso, em colocar cinteiro. Muita gente já deve ter usado isso. Essas práticas, né? Essas práticas, como se diz aqui, tal cuidado até então era realizado pela parteira da comunidade, né? O cuidado com o recém-nato, o cuidado com a mãe, né? Voluntário de prática reconhecida, que assistia ao parto utilizando rezas, amuletos, aplicação de pressão sobre o ventre e etc. Então, essas parteiras, gente, elas usavam rezas indígenas, né? Usam muito das rezas na hora dos partos. E esse parto, elas tinham, é impressionante que elas tinham uma tática para fazer os partos que hoje em dia os obstetras usam de uma forma diferenciada, obviamente, de uma forma mais técnica, mais apurada, mas sim partindo daquele princípio, tá? Vamos colocar a manobra de Christelle. A manobra de Christelle é aquela manobra, eu não sei se estou falando a palavra errada, mas é assim mesmo, Christelle. Eles fazem, quando a mulher está parindo, né, no parto normal, eles fazem uma pressão do braço, do cotovelo sobre o abdômen da mulher, forçando para baixo. Essa manobra, gente, ela foi banida pelo Ministério da Saúde e ela foi banida pela Organização Mundial de Saúde. Ela foi classificada como uma prática abusiva em partos, tá? Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho na hora desse vídeo, para que ele não fique muito comprido e ter problema que nem deu da outra turma que eu não consegui passar, tá bom? Então a gente vai parar aqui e vai voltar falando sobre a manobra, tá bom, de Christelle?